tudo bem? Eu sou a doutora Carla Lago Marcino, eu sou gerente assistencial do Versânia Seniors Club e sou médica aqui também dos nossos hóspedes. Hoje nós vamos apresentar mais um episódio do Versânia Cast, um podcast onde fala de assuntos relacionados à terceira idade e a gente vai falar com vários especialistas. Hoje está comigo o Dr. Hamilton Grabowski. Ele é um psiquiatra renomado aqui em Curitiba, já é bastante conhecido, né, na cidade, já foi presidente da Sociedade Paranense de Psiquiatria e ele é o nosso convidado hoje. Então. Doutor, hoje o nosso tema, que eu noto assim, que aparecem muitas pessoas aqui com esse problema, é sobre se a pessoa que precisa de cuidados, se o idoso que precisa de cuidados, deve ser cuidado em casa, por um familiar, por cuidadores ou num lar de idosos, tá? Deixa eu te fazer uma pergunta. Como que está hoje o envelhecimento aqui no Brasil? Bom, primeiro agradeço as palavras carinhosas na minha apresentação, porque as palavras nos acariciam também. Na verdade, a questão do envelhecimento ela é um problema assim, mundial, né? Não estamos preparados para essa rapidez que as pessoas envelhecem, né? E hoje nós estamos vendo idosos, né, chegando a idades antes inimagináveis, né? Assim, pessoas que atingem mais de 100 anos, né? Então é mais comum pessoas acima de 90 anos, 80 anos, né? Então isso primeiro produziu impacto, por exemplo, nos governos, né? Como é que nós vamos agora trabalhar com aposentadorias, com atenção de saúde, né? Com pessoas que estão envelhecendo nesse sentido. E em função disso também, a gente tem que olhar dois fatores diferentes. Você tem envelhecimentos que são, digamos assim, mais fisiológicos, em que a pessoa envelhece com menos problemas, com uma qualidade de vida melhor, né? Nós vemos pessoas acima de 90 anos que estão com a sua memória intacta, que têm capacidades de conversação, né? de socialização, a gente fica até impressionado com isso. Mas nós também temos idosos que com a idade eles vão agravando problemas pré-existentes e que depois eles vão também apresentando novos problemas que são relativos a essa idade, né? Daí vem o primeiro problema, né? Nós somos educados e temos uma conscientização de que nós temos que cuidar deles, né? E eu acho que isso é extremamente correto, né? São pessoas que cuidaram tão bem de nós, né? Na maioria das vezes, né? E que a gente sente esse amor, essa necessidade do carinho, de cuidado por eles. E aí vai depender também muito do que isto está colocando dentro da gente como cuidador, né? A inversão de papéis, né? Você agora não é mais o filho. Então, dentro deste propósito que nós sentimos essa necessidade, a importância de cuidar dos nossos pais, dos nossos familiares, ele vai depender muito do momento em que o familiar ou seus pais se encontram. Então, quando você tem um envelhecimento que é mais tranquilo, né? O que seria mais tranquilo? Pessoas que têm capacidade de deambulação, pessoas que conseguem realizar a maioria das tarefas do dia, pessoas que mantêm o seu bom humor e que principalmente a sua memória não está comprometida, ou pode estar comprometida de uma maneira pequena, né? Que realmente a pessoa tem condição de atender a uma comunicação. Isso pode ser feito pelo familiar, ele pode ser feito por um cuidador, né? Muitas vezes começa com coisas simples, por exemplo, assim, alguém que precisa ficar com a mamãe para conversar com ela, para não ficar sozinha, passar o tempo, né? Mas à medida que você começa a enfrentar complicações, né, que são inerentes da idade, pessoas que já não conseguem deambular, ou pessoas que começam a ter problemas mais sérios, como, por exemplo, o mal de Parkinson, como uma demência, né? E daí vem as alterações comporamentais. Com certeza.
E a demência, nós temos várias demências, mas a principal, que é a Alzheimer, que todo mundo conhece, ela vai fazer com que o idoso comece a não se orientar, já não saber em que dia da semana, dia do mês, ele começa a não ter mais um senso crítico a respeito das coisas, né? E com isso começa a complicar o meio de campo, como se diz, né? Então, nesses momentos, as famílias se dispõem ainda a cuidar, os cuidadores também podem ser chamados, né? Mas isso já começa um impacto, né? Então, por exemplo, assim, quando você tem que cuidar da questão financeira dos pais, é alguma coisa tranquila, tudo isso, né? Mas quando você já começa a encontrar uma resistência da parte deles a realizar o que se pede, né? Porque com a questão dessa alteração de personalidade que existe, eles frequentemente se tornam teimosos, né? Rabugentos, né? Ranzinzas. E o que isso vai produzir dentro da gente, né? Porque agora eu não estou vendo mais aquele pai, aquele mãe maravilhosos, aqueles nossos heróis, né? Certo? E aí tem também uma outra coisa que é muito importante que a gente não falou. Na maioria das vezes, nessa idade que os pais estão, nós também já somos idosos. É verdade. Ou não é? Né? Eu tenho uma experiência pessoal, né? Porque a mamãe viveu até 99 anos de idade. Meu Deus. E já quando ela precisou dos cuidados, né? 3 irmãos já estavam acima de 60 e 2 acima de 70 anos. Nós já éramos idosos, já estávamos precisando que cuidassem da gente, né? Então, o que isso acontece? Essa necessidade de cuidado com a pessoa idosa, ela pode, em função das dificuldades que estão se apresentando, causar um comprometimento em quem está cuidando. Então, hoje tem muitos estudos no mundo mostrando o quanto que cuidadores adoecem. É verdade. E eu não estou falando de cuidador no sentido do cuidador profissional, estou falando do familiar que se propõe a fazer esse tipo de trabalho. Né? Então vem aquela pergunta, né? Quando que é o momento de nós passarmos, né, dessa questão de ter um cuidado próprio e de um cuidador e ir para uma instituição que possa fazer um acolhimento bem melhor, né? Então, isso vai depender também de outros fatores. Eu acho que o primeiro fator, ele está relacionado a uma concepção que nós temos de que essa obrigatoriedade de cuidar dos pais não tenha limites. Nós temos que fazer isso e pronto, né? Só que a partir do momento que isso vai interferir na nossa vida pessoal, com a nossa própria família, né, com nossos filhos, os netos dos nossos pais, você vai ter que ter uma dedicação exclusiva, você vai comprometer completamente a tua vida, né? Mas você fica escutando assim aquelas coisas que as pessoas dizem, colocou o pai num asilo, né? Passando para todo mundo que aquilo é um abandono familiar, porque esse é um preconceito que existe muito forte ainda, né? E ainda tem casas, né, de lares idosos que têm essa visão, né, de realmente não proporcionar um ambiente com qualidade de vida, com atividades, né, que realmente deixa o idoso largado. E as pessoas têm essa visão ainda, né? Tem, porque, na verdade, eu não sei te dizer atualmente, assim, quantas instituições nós temos, né? Aqui em Curitiba, principalmente, né? Nesse sentido, mas são muitas, né? E a gente tem consciência de que tem algumas realmente que têm muita pouca coisa a oferecer, né? E aí, às vezes, lembram o que a gente chamava de depósito de pessoas, né? Entende? Então, que realmente não oferecem algo que é aquilo que se esteja esperando. É verdade. E o sentimento de culpa do familiar, que eu escuto muito aqui isso, sabe? Aquela sensação assim, vou deixar o meu pai numa instituição, né? Esse sentimento de culpa. Esse sentimento de culpa, ele, na verdade, é algo que vem de muito longe, né? Na verdade, ele é um preconceito, porque isso faz parte daquelas crenças falsas que nós colocamos dentro de nós, que vem com a educação, né? Que
Às vezes você não estar próximo dos pais é um abandono, né? Ou então aquela preocupação com o que as pessoas vão falar. Então eu acho assim que o sentimento de culpa ele é natural, né? Ele não é ruim, né? Porque ele está mexendo com um sentimento que nós temos dentro de nós de cuidar, de proteção, de amor, né? Então isso tem que ser vencido, eu acho que pelas pessoas, de ter uma conscientização que não é um abandono. Você vai estar presente lá, Claro. você vai estar proporcionando ao seu familiar o que tem de melhor, né? Em termos de atendimento, né? Então isso é muito importante que fique bem claro, né? Claro. Hoje nós temos instituições que elas são verdadeiros clubes, né? Eles não só oferecem todo o acompanhamento médico, serviços de emergência e uma coisa que é super importante hoje em dia, que é o atendimento multiprofissional, né? Você ter o médico, você ter o psicólogo, você ter terapeuta ocupacional, e acho que vocês têm outros. Exatamente. Então, né, vocês têm todo esse aparato aqui, então isso deixa mais tranquilo, porque o que acontece assim, nós nunca conseguiríamos dar para os nossos pais, mesmo com cuidadores, né, ou com a gente presente, o que é dado na instituição. Né? Eu tenho escutado muito em artigos, lido, enfim, e simpósios, que hoje o melhor tratamento para a cognição é a socialização, né? E essa socialização você às vezes não consegue dentro de casa, né? Sim. Na verdade, quando a gente entra na cognição, né, eu acho que esse é hoje o principal problema, né? Porque você ter, como a gente falou, um idoso que já está num estado avançado de Alzheimer, né? E nós tivemos um momento na nossa vida que nós mostramos uma foto para minha mãe e ela não se reconheceu. Tadinha. Então isso, né, ele dá um sentimento também de frustração muito grande. Mas nós entendemos que era um momento apropriado para ela, né, de poder ser cuidada de uma maneira muito melhor, tudo isso, né? E então hoje fez com que nós também, eu como médico e também podendo orientar outras pessoas, poder dizer que realmente é uma coisa que é importante. E que a pessoa tem que perceber exatamente apenas qual é o momento de fazer isso, né? Tem alguns entraves, por exemplo, tem pacientes que estão demenciados e eles não têm mais condições de discernimento, né? Mas eles ainda têm uma visão do seu lar e eles ficam muito resistentes à saída ali, né? Porque eles não têm uma compreensão que ali já não é tão bom para ele. É verdade. Mas nós ficamos muito perturbados com esse tipo de sentimento, né? Se o paciente ele não for, por exemplo, demenciado, tem que se conversar com ele, explicar, levar a pessoa para visitar e mostrar que vai ser bem melhor, que né, todos vão estar presentes, né? E se consegue isso. Eu acho que eu conheço muitos idosos do meu consultório que eles próprios tomaram a decisão, né, espontânea de ir para um lugar desses, porque sentiram que para eles ia ser muito melhor, eles iam ter mais pessoas para conversar, né, tudo isso. Sem contar as comodidades, exatamente, né, que tem camareira, tem comida pronta, sim, tem alguém assistindo eles se precisam, né? Não, exatamente. E essa socialização que você falou, né, e nós precisamos muito de pessoas às nossas voltas, né, e nós muitas vezes não temos condições de oferecer isso mais para os nossos familiares, né? E quando você tem um local que ele está vendo pessoas o tempo todo caminhando, né? Locais, por exemplo, em que há, assim, não diria assim que há uma segregação, mas há uma divisão de que você possa colocar junto pessoas que têm um desempenho melhor, né? Então a pessoa também se sente mais tranquila com isso, né? Porque isso é algo que a gente vê na prática, por exemplo, né? Muitos pacientes às vezes foram para locais que eles diziam assim, poxa vida, eu não tenho com quem conversar lá, porque todo mundo está numa situação que não tem mais essa capacidade. E quando você tem locais que tem muitas pessoas com a cognição em ordem, que estão bem, né? Você pode manter um contato, né, diário, sobretudo, então isso vai estimular ainda. Fazer ainda mais amizade. Exato, e tudo mais. E até porque quando nós falamos assim de demências, Carla,
tem que ficar claro para as pessoas que o tratamento ele visa retardar ao máximo, né? Mas ela é uma doença progressiva, né? Ela vai dia a dia, para alguns pacientes ela é mais lenta, para outras ela é mais rápida, até de uma forma assustadora, mas a gente vai fazer com que este período em que está se fazendo este propósito, as pessoas tenham uma qualidade de vida muito maior. Porque a questão não é envelhecer mais, né? Envelhecer melhor. Exatamente, né? Envelhecer, né? Bem, né? Feliz, com qualidade de vida, tudo isso e tal. E às vezes a qualidade de vida, se a pessoa não pode mais usufruir de uma qualidade de vida cognitiva, de participação, ela vai ter uma qualidade de vida de conforto. Ou não é? Com certeza. Com a comida apropriada para ela, com os exercícios que ela tem de fazer, né? O carinho, o atendimento das pessoas que estão próximas. Né? Então, doutor, muito obrigada pela sua participação, adorei conversar com você. E se o senhor quiser fazer alguma consideração, por favor, fique à vontade. Não, eu agradeço essa oportunidade de poder transmitir isso, porque às vezes, através desse chat, a gente consegue fazer essa transmissão e as pessoas conseguem compreender melhor. Mas eu me lembro também de uma coisa importante para falar, que quando eu fiz 60 anos de idade, um amigo me mandou um cartão e que dizia bem assim: envelhecer não é assim tão difícil, ainda mais se você considerar qualquer outra alternativa. Gente, obrigada, até a próxima.